Boa noite. Hoje é comemorado o dia do mais ilustre santista José Bonifácio de Andrada e Silva. Data marca o nascimento do patriarca da Independência. Como parte das homenagens ao estadista e poeta, a cidade de Santos se tornou hoje a capital do estado de São Paulo por um dia e recebeu a primeira sessão itinerante da Assembleia Legislativa do estado. Dos 94 deputados estaduais, 10 compareceram à sessão que aconteceu na Câmara dos Vereadores de Santos. Esta foi a primeira assembleia itinerante da história do estado. O objetivo é aproximar os políticos da população local. A ideia é que a Assembleia saia da sua sede na cidade de São Paulo e vá percorrer vários municípios, ou sedes pelo menos, do estado de São Paulo. Com isso, ela tem uma proximidade com os problemas locais. E a população tinha uma reclamação em comum: a precariedade na saúde de Cubatão. Socorro. O pessoal de Cubatão está desesperado, porque a gente não tem hospital. O nosso hospital está fechando. Está faltando luva, está faltando tudo, só tem um médico para atender todo mundo. O nosso hospital está em estado de calamidade pública. Você está fazendo para Natal lá em Cubatão e o que te dizem? É que não tem hospital para fazer o parto, né? A gente, para fazer uma ultrassom, a gente tem que pagar. Uma ultrassom é R$ 170. Então já fica meio difícil, né? Eu penso na minha criança que está dentro de mim, entendeu? Porque a qualquer momento, entendeu? Chegar fevereiro e não estiver funcionando, eu vou ganhar meu neném em casa, entendeu? O assunto foi colocado em pauta e foi decidido que na próxima quarta-feira, funcionários ligados à Assembleia Legislativa irão a Cubatão se inteirar da situação. Vai ser feito esse relatório, vamos ver se o problema for só recursos, vamos tentar pedir ao governo estadual, federal, mas se for outra causa, o órgão pode também atuar. A gente, então, como parlamentares, mandar as nossas reivindicações para o governo do estado para que se sensibilize com a questão de Cubatão. O vice-governador do estado, Márcio França, também esteve presente na sessão. Tem muita demanda, evidentemente, que é uma região muito gostosa, muito bonita, mas tem muitos problemas, como toda a grande região, e certamente assim a presença da Assembleia ajuda a solucionar esses problemas. Fernando Capês também falou aos jornalistas sobre a CPI da merenda. Ele é um dos investigados. Segundo o Ministério Público, uma cooperativa de agricultores superfaturou pelo menos 7 milhões de reais em contratos com 21 prefeituras. Ainda de acordo com a promotoria, parte desse valor era usada no pagamento de intermediários e agentes públicos que atuavam para facilitar ou fraudar as licitações. Demoramos para conseguir as assinaturas, já obtivemos as assinaturas, eu estou aguardando apenas os partidos enviarem os nomes. Os partidos não terminaram de enviar, estão no prazo regimental. Esta semana termina o prazo para encaminhar os nomes dos deputados que vão fazer parte da CPI. E começar já a ouvir as testemunhas, sem muita delonga, e que sejam feitos depoimentos com total transparência. Vão ser feitos ali com acompanhamento da imprensa, as testemunhas vão falar, os deputados vão perguntar, e nós queremos que seja esclarecido isso o mais rápido possível. Da minha parte, principalmente, foi um golpe baixo e que realmente a gente espera tudo da política. Mas até isso surpreendeu. Esperamos que sejam os fatos esclarecidos e quem tiver responsabilidade, que responda pelos seus fatos. E quem não tiver responsabilidade, que se faça justiça posteriormente. A interligação entre o VLT e o transporte público metropolitano começa a valer a partir do próximo domingo. O anúncio foi feito hoje. Os novos cartões já podem ser trocados. Os passageiros que utilizam o VLT e os ônibus não vão precisar pagar duas tarifas. A partir deste domingo, com a interligação dos modais, só será cobrado o valor do VLT mais a diferença entre as duas tarifas. Por enquanto, só vai valer para 37 linhas intermunicipais da EMTU. O cidadão que está utilizando uma dessas linhas para acessar algum lugar aqui em Santos ou São Vicente e quiser se integrar, ele pode, com o cartão agora, desembarcar do seu ônibus, ingressar no VLT e se integrar sem pagar outra tarifa, e no caminho da volta ele vai, com o mesmo cartão, passar aqui, vai debitar R$ 3,80 que é a tarifa. Se ele precisar completar a viagem, ele vai, com o cartão depois, com o mesmo cartão, ele só vai pagar a diferença entre a tarifa debitada dos R$ 3,80 para o valor da sua linha metropolitana.
A expectativa da empresa é de que nesta primeira interligação, 150 mil passageiros sejam beneficiados. A integração entre os transportes municipais deve acontecer ainda este ano. O município de São Vicente tem algumas cooperativas de vans, com sistemas de bilhetagem distintos, diferentes um do outro. Nós precisamos aguardar o município concluir a sua licitação para que a gente tenha um sistema único para transacionar, né, os créditos e as regras de partição tarifária, né, de divisão dessa receita, dessa tarifa, com aquele sistema do município, né. Em Santos também as tratativas, nós já tivemos 2 reuniões e estamos discutindo com o município essas linhas que dariam municipais de Santos, que dariam para estar integrando com o VLT e as regras de partição também. Cerca de 1.800 pessoas utilizam o VLT diariamente. A MTU espera que esse número suba para cerca de 100 mil até outubro, quando devem ser concluídas as obras das 3 estações restantes. No site brmobilidadebs.com.br você encontra quais os procedimentos para retirar cada cartão. A relação das 37 linhas que já estão interligadas está no site da EMTU. Nos últimos dias, os termômetros registraram as temperaturas mais baixas do ano. Em dias assim, fica mais difícil encontrar ânimo para sair de casa e se exercitar. Mas você sabia que é nesta época do ano que o corpo queima mais calorias? Tieme faz musculação 3 vezes por semana, nunca falta. Mais impressionante ainda é saber que ela chega na academia às 6 horas da manhã. Ela conta que esse é o único horário livre da rotina dela. Sempre malhei às 6 horas da manhã depois que eu tive 2 filhos. O único horário que tem para malhar é às 6 horas da manhã. Então não atrapalho ninguém, então eu já chego, já faço a minha rotina. 1 hora de treino e já está o suficiente. Mas muita coragem para acordar cedo. Se eu não venho, aí eu vou me cobrar que eu não vim. Então tenho que vir para me sentir bem depois. Mas e qual o segredo para não boicotar o treino, ainda mais nesses dias frios? Virou isso parte já do meu dia a dia, então isso para mim não existe a possibilidade de não vir. Já é a rotina. É acordar, já saber que eu tenho que vir, já saber que eu tenho que ficar arrumada, já saber que eu tenho que treinar. E assim, o professor também ajuda bastante. Se você ainda não está convencido de que exercício no frio é uma boa ideia, este educador físico conta que é nesta época do ano que queimamos mais calorias. Nosso organismo, ele tem um gasto energético muito maior do que no verão. Por quê? Para manter a temperatura corporal. Com isso, as pessoas ficam mais cansadas, tendem a comer mais. A pessoa fazendo atividade física ajuda em quê? Problemas respiratórios, cardíacos, lesões musculares e articulares. No inverno também ajuda muito e aproveita para emagrecer, né? Quais são as dicas para quem quer se manter focado no inverno, mas dá aquele frio? Olha, assim, eu dou uma dica muito importante, é o seguinte, você tem que fazer o que você tem prazer. Então você tem que procurar algo que te dê prazer, porque você vem para um lugar, você fica cansado, o inverno como já te deixa mais preguiçoso, você fica em casa, então se você não tiver algo que te dê prazer, ou que tem um foco, você não vem. Você vem, treina em lugares fechados também, procure academias, evitar praia, parques, por quê? Nesses lugares aumenta mais o risco de lesão, porque o corpo já está muito gelado, doenças respiratórias e cardíacas também. Então procure uma academia. Mas se você se empolgou, atenção! É também durante as baixas temperaturas que o corpo pode sofrer lesões com mais facilidade. É bem importante o alongamento e o aquecimento também. A gente faz bastante aquecimento em esteiras, bicicletas e outros exercícios. No mínimo de 20 minutos. É muito importante você se aquecer antes, tá? Para evitar essas lesões.
Hoje é dia do santo que tem fama de casamenteiro. Centenas de fiéis assistiram às missas na igreja do Imbaré e fizeram fila para pegar pão e bolo de Santo Antônio. Neste 13 de junho, 7 missas foram realizadas na igreja do Imbaré. No final do dia, uma procissão encerra as festividades. A nossa atividade começou aqui no dia 27 de maio, quando nós começamos as celebrações e as festividades em torno da festa, preparando a festa de Santo Antônio. Também celebramos a trezena, foram 13 noites em preparação à festa. Além das missas em devoção a Santo Antônio, teve também a tradicional distribuição do pão bento. Uma enorme fila se formou na porta da igreja. Para receber uma bênção especial, né? Através da nossa grande fé, da nossa esperança, a gente vem renovar cada ano essa nova esperança no nosso coração. Outra fila era para o bolo. Mais de 40 foram feitos, cada um com 3 metros e 80 medalhinhas com a imagem do santo casamenteiro. A dona Zélia Carreira coordena há mais de 30 anos uma equipe de 15 voluntárias, que literalmente colocam a mão na massa. O que significa quando alguém pega uma medalhinha no pedaço de bolo? Ficam felizes, as solteiras querem casar, as viúvas querem casar, as separadas querem se arrumar. E tem aquelas de mais idade que pedem uma graça para Santo Antônio. É uma tradição, minha mãe é devota e desde que eu me mudei para Santos, eu morava no Rio Grande do Sul, ela está muito idosa, com 94. E eu venho pegar por ela, por nós, né, pela família. Santo Antônio nasceu no século XII em Lisboa. Ele é o padroeiro de Portugal. Aqui no Brasil, ele é conhecido por ser o protetor dos pobres e principalmente dos casais. Para alguns, ele também simboliza a fartura. Não nos esqueçamos que Santo Antônio alcançou grande notoriedade, sobretudo por meio das suas pregações. Nesse período difícil da vida da igreja, onde circulavam muitas heresias. Então, Santo Antônio realizou sinais, milagres, mas sobretudo a sua intensa atividade missionária em diversas regiões. A senhora é muito devota a ele? Sim. Eu acho que isso nem é devoção, é amor. A devoção você perde, o amor não. O amor fica. Um mundo 2.0, o avanço da tecnologia tem promovido mudanças na forma como trabalhamos, estudamos e até pensamos. Para debater esse assunto, recebemos hoje o jornalista e especialista em gestão do conhecimento, Carlos Nepomuceno. Professor, boa noite, obrigado pela entrevista. Em um dos seus livros, o senhor defende que as empresas do futuro serão semelhantes ao Uber. O que isso significa especificamente, professor? O modelo é o seguinte, nós crescemos muito em termos de demografia. Nos últimos 200 anos, passamos de 1 para 7 bilhões de pessoas. Então, a nossa espécie, o Homo sapiens, ele é uma espécie que não tem limites demográficos. Então, o estudo histórico mostrou que quando a gente vai crescendo, nós precisamos de tempos em tempos fazer um upgrade na comunicação, no modelo das trocas e depois no ambiente de administração. Então, o modelo Uber é um modelo que é muito interessante porque você pode ter 5 milhões de motoristas e nenhum gerente. Porque quem passa a ser o gerente é o usuário com um aplicativo, dando notinha e decidindo se aquele motorista continua ou não continua na frota. E por que gera tanta polêmica, professor? Porque, à primeira vista, é uma modernidade, uma coisa que vai trazer benefícios, né? A gente parte desse princípio. E por que são os reacionários, no caso, que querem que todo modelo, o status quo permaneça como está? Todo modelo que você tem na sociedade, ele tem pessoas que se beneficiam e pessoas que se prejudicam. Certo. Hoje, o grande prejudicado com o modelo de administração atual e das organizações é o consumidor. Né? Todo movimento do século XXI vai ser um movimento em defesa do consumidor, da descentralização, do empoderamento do consumidor, do desempoderamento das organizações. Então, toda essa linha de raciocínio. Então, é natural que as pessoas estejam resistindo a algo que vai tirar o poder e o interesse de um grupo. Mas, por outro lado, vai beneficiar a maioria. A tecnologia vai interferir também na política e na sociedade? De que maneira e em que nível, o senhor diria, professor? Nós vamos dar estrelinha para político.
Da mesma maneira que hoje, acho que nenhum teria estrelinhas. Não, acho que não. Acho que estariam todos sem nenhuma estrelinha hoje. O Brasil tinha, em 1900, 30 milhões de habitantes. Hoje nós temos quase 205. Então, é normal que a gente tenha uma crise de representação, porque nós temos menos pessoas representando mais pessoas. E o problema não é quantidade só. O modelo de representação ficou obsoleto. Não é porque os políticos são maus ou que a gente gostaria de ter. O que aconteceu? A gente cresceu demais. Sim. Então, não é mais significativo a porcentagem que representa da porcentagem representada. É mais ou menos exatamente. Isso. Então, e a população quer que o político tome determinadas decisões, quer que ele faça determinadas coisas, só que o político ele não tem mais capacidade de processar esse número todo de demandas. Então, a gente precisa de um novo modelo. E esse novo modelo são plataformas e algoritmos que vão permitir que a população possa, através de cliques, através de estrelinhas, através de comentários, o algoritmo vai tentar interpretar o que as pessoas querem e vai tentar decidir em nome dessas pessoas. Então é um mundo completamente novo que a gente está entrando, que muda radicalmente a maneira que a gente pensa a sociedade e a política. Agora, uma coisa que fica notória, não é, professor, e a gente percebe no dia a dia, claro, nós estamos aqui dentro de uma universidade, temos colégio, a gente tem contato com crianças, filhos, netos e assim por diante. Eu estou prestes a completar 56 anos de idade. Eu sou de uma geração que não existia essa tecnologia que nós temos hoje. De alguma maneira eu tento me adaptar, até por obrigação de profissão. Mas a gente já tem uma geração hoje que nasceu com essa tecnologia. E é perceptível a facilidade que essas crianças têm para mexer com aparelhos, não é? Quando a gente tem dificuldade, a gente está na mão de uma criança, fala, resolve aí para mim, e eles resolvem isso rapidamente. Nós que não somos dessa geração, de que maneira, o que nós precisamos fazer para nos adaptarmos a tudo isso que está por vir e que é irreversível? Primeiro, os jovens, quando você tem uma nova mídia, tecnologias de maneira geral e tecnologias cognitivas, que são as tecnologias essas que a gente está usando, celular, internet, etc., muda o cérebro. A plástica cerebral entra em mutação. A espécie entra em mutação. Então, o aluno que entra em sala de aula, ele não reconhece mais o professor. Ele não entende o que é um professor. O cérebro dele desconfia daquilo. Ele não consegue mais entender aquilo. Então, esse é um problema. O problema essa geração nova está vivendo a crise de não identificação. Tanto que quando você teve essas manifestações de 2013, todo mundo levou cartaz, cada um levou o seu próprio cartaz e não queria que ninguém tivesse nos carros de som. Não tinha carro de som. Não há uma identificação daquele modelo anterior, daquela pessoa vertical que vai tomar conta, que vai controlar. É um modelo muito mais horizontalizado. No caso das pessoas vamos supor, que não viveram isso, que estão precisando se adaptar, aí depende muito do perfil de cada um. Tem gente que consegue se adaptar com mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade. Agora, acho que tem que ter um esforço de compreender, né, de como é que isso é relevante para que a gente possa resolver problemas que hoje a gente não consegue resolver. Agora, professor, tudo isso que nós falamos aqui exige, de alguma maneira, acesso à internet. Com certeza. Acesso à rede, né? Smartphone, tudo hoje é acesso à rede. No exato momento em que se discute no país, por exemplo, o controle a esse acesso ou a diminuição, né, do número de acesso à rede. É um contrassenso, professor? Não, isso aí é aquilo que a gente estava conversando no início. Todo movimento que você joga para frente uma mudança, você tem alguém que quer manter do jeito que está e tem gente que quer voltar para trás. Tem gente que gostaria de acabar com a internet e voltar para o telefone fixo. Discado. Discado. Então, quer dizer, esses movimentos de retrocesso vão acontecer. Agora, não vão conseguir vingar, porque eu brinco, antigamente eu dizia que a internet era uma tsunami. A internet não é uma tsunami, ela é muito mais perversa. A internet é cupim no armário. Que é mais perversa mesmo. Quando você abre o armário, não tem mais armário. Não tem mais nada lá dentro, né, professor? Já comentou. Só para a gente encerrar, professor, nós falamos meio en passant, o senhor citou o fato das escolas. E as escolas, como vão ter que se adaptar? Porque essa nova geração, aquilo que o senhor falou, não reconhece o professor como autoridade, o livro, as carteiras perfiladas. Esse modelo me parece bem próximo do fim, né? Se já não acabou, né, professor? A escola ficou obsoleta, não é pela falta de mérito da escola, volto a dizer.
O aumento da população exige um cidadão mais autônomo, exige um cidadão com mais capacidade de processamento, de compreensão, de autonomia. E a escola tem que formar esse cidadão para o século XXI, mais horizontalizado, com mais independência de pensamento, com construção de conhecimento de baixo para cima, né? E uma escola focada em problema e menos em assuntos, né? Para que o aluno possa inovar. Uma sociedade em que você tem uma sociedade mais líquida, mais mutante, mais inovadora, e hoje você tem uma escola formando um aluno para o modelo do século XXI, para o modelo do século XX, e que ficou obsoleto. Então a gente vai ter que dar um upgrade nessa escola. Professor Carlos Nepomuceno, muito obrigado pela entrevista e uma boa noite para o senhor. Muito obrigado. E para quem quiser saber mais sobre o pensamento do professor Carlos Nepomuceno, pode conferir a palestra Administração 3.0, amanhã às 8 da noite no auditório do Bloco E da Universidade de Santa Cecília. O endereço é Rua Cesário Mota, número 8. A entrada é um item de material de limpeza que será doado ao lar Mensageiros da Luz. Futebol, o Santos venceu o Santa Cruz fora de casa por 2-0 no domingo. Com o resultado, o alvinegro praiano subiu para o 5º lugar com 10 pontos. O Santos abre o placar aos 44 minutos do primeiro tempo. Zeca acerta um lindo chute de primeira, após tabelar com Joel e marca um golaço. Santos 1-0. Já na segunda etapa, o Peixe define o confronto. Aos 19 minutos, Vitor Bueno faz uma boa jogada pela esquerda e chuta cruzado. O goleiro dá rebote e na sobra Joel completa para o gol vazio. Final em Recife, Santos 2, Santa Cruz 0. O alvinegro praiano volta a campo nesta quarta contra outro time pernambucano, o Sport de Recife, às 9 da noite na Vila Belmiro. E jogando em casa, a Portuguesa Santista venceu o União Mogi por 2-0 no sábado. A equipe divide a liderança do grupo 4 no Campeonato Paulista com Guarulhos. Os dois times têm 21 pontos. William foi o nome da partida. O atacante marcou o primeiro gol aos 19 minutos da etapa inicial, após completar cruzamento da direita. Ainda no primeiro tempo, William aproveitou cobrança de escanteio e ampliou a vantagem de cabeça. Ele é o artilheiro da Briosa na competição, com 7 gols. Final, Portuguesa Santista 2, União Mogi 0. O time do Litoral volta a campo no próximo sábado contra o Mantiqueira fora de casa. E o Jabaquara também venceu. O Leão da Caneleira derrotou o São Bernardo fora de casa por 3-2. Aleph, João Vitor e Renan marcaram para o Jabuca. A equipe subiu para o 6º lugar na chave com 8 pontos. A próxima partida é contra o Atlético Mogi no domingo no Estádio Espanha. E quem passou pela Avenida da Praia entre a Ana Costa e a Conselheiro Nébias em Santos no domingo de manhã viu um cenário diferente. A via foi interditada para o tráfego de veículos. Uma avenida inteira para caminhar, correr, andar de bicicleta, skate, patins ou até fazer bolas de sabão. O que você está fazendo aí, Júlia? Eu tô fazendo bolha. O que você gosta de fazer com a tua família? Eu gosto de brincar. E aqui dá pra brincar? É. Apoio 100% isso aqui. A gente tem o costume de ir sempre na Fonte do Sapo. Ela estava querendo ir de bicicleta até a Fonte do Sapo. Aqui acho que fica mais espaço mais amplo, a brincadeira da criançada fica muito mais atrativa. Né? Para incentivar atividades ao ar livre, a Prefeitura de Santos interditou a Avenida da Praia entre as vias Ana Costa e Conselheiro Nébias. O trecho permaneceu fechado para a circulação de veículos até o início da tarde. A gente toma um café, já aproveita, dá uma andada na praia, encontra vários amiguinhos, então a iniciativa é show de bola mesmo, né, filha? A gente veio para caminhar e tá super bonito o dia hoje. É muito bom, porque em São Paulo tem isso, né? Então aqui seria bom se todo domingo fizesse isso, principalmente quem tem criança que precisa brincar, que mora em apartamento, né? Secretaria de Esportes entrou aqui com algumas atividades, nós estamos fazendo tênis de mesa, uma rua de lazer, ciclismo, capoeira, enfim, uma série de atividades para poder as pessoas participarem também e não só andar e tal, para ter alguma coisa extra, né? O evento foi uma espécie de teste, mas o objetivo é repetir a atividade durante a baixa temporada. A ideia do prefeito é nós termos esse espaço tanto aqui na praia
como na Zona Noroeste, aos domingos de manhã para lazer das pessoas, né? A ideia é mantermos essa atividade entre abril e outubro, né, que é período de baixa estação, um tempo mais frio, né, não há muita demanda para a praia e eu não tenho dúvida de que vai se consagrar realmente como o espaço do Santista. A 7ª edição do Dia de Portugal foi comemorada no domingo no Valongo, em Santos. Uma festa portuguesa, com certeza, sempre tem caldo verde, peixes e vinho sobre a mesa. Tem também pasteizinhos de Santa Clara, de Belém e quindim. Não pode faltar música e animação. Cheiram bem porque são de Lisboa, Lisboa tem cheiro de flor e de mar. Olha só o ranchinho da Escola Portuguesa de Santos. Os pequenos dançarinos fizeram a plateia vibrar. Tem muitos portugueses que vieram para cá há muitos anos, então gostam de ver as danças, as comidas típicas que a gente também tem quando faz a apresentação. Então, assim, é para relembrar o folclore de lá mesmo, né? Em uma das cidades mais portuguesas do mundo, o Dia de Portugal traz um pouquinho do país para quem quer relembrar a terra natal. O que o senhor mais gosta da cultura portuguesa, de relembrar da sua terra? Eu gosto de tudo. Gosto de relembrar, gosto da cultura, gosto de ver o pessoal dançando, e tudo, gosto de tudo, né? É um bolinho de bacalhau, uma sardinha portuguesa, uma música, um cantar, um dançar e a cultura portuguesa, os portugueses estão com certeza nesse local. Toda a renda arrecadada durante a festa é revertida para a Escola Portuguesa. Todas as pessoas que estão trabalhando são voluntárias e isso é muito bonito e se doam para que a Escola Portuguesa, afinal, não atende portugueses, atende os brasileirinhos carentes